Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, temporada de inverno aqui em Campos do Jordão, JMcast, sempre trazendo um conteúdo para você crescer nos negócios ou também melhorar sua performance financeira. Esse é o papo de hoje. Será que dá para você fazer outras estratégias de investimentos no seu negócio para a sua vida pessoal? Como que você pode melhorar isso e performar mais? Porque cara, todo mundo quer investir melhor o dinheiro, quer ganhar mais dinheiro, quer ter mais liberdade financeira. E hoje eu trouxe um cara que é uma grande referência no mercado de consórcios. Ele, meu amigo, sócio do Fire Club, um grande empresário que vem se destacando, vem se conectando com muita gente. Recebam ele com uma salva de palmas, Marcos Arthur Melo! Seja muito bem-vindo, meu irmão. Valeu, Johnny. Obrigado, irmão. É um prazer estar com você. É um prazer estar aqui nesse podcast. E eu falei, cara, que legal que você está aqui, que legal que você está próximo, esteja mais próximo. É um cara, além de um grande empresário, é um cara gente boa. E eu quero já começar esse podcast falando o seguinte: você vai ter estratégia de crescimento financeiro, né? E antes de mais nada, eu preciso pedir para você fortalecer aqui o nosso podcast. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like, comenta aqui. Às vezes o Marcos vai falar alguma coisa, cara, que vai ficar na dúvida, você vai ficar na dúvida, você vai precisar esclarecer, ele vai deixar também mais pra frente a rede social dele, mas entenda como o consórcio pode mudar a sua vida. Marcos, cara, sem mais delongas, assim, direto ao ponto, lá pra sua câmera, fala pra galera que quer melhorar essa performance financeira. Eu já ouvi que consórcio é uma opção de alavancagem patrimonial. E quais são as melhores estratégias de consórcio? Johnny, vamos lá, cara. Muito se fala de alavancagem patrimonial, tá muito em alta falar sobre esse assunto, tá em moda, né? E o primeiro passo é fundamental. Então é muito óbvio que as pessoas até falam assim, nossa, essa é a dica principal? A dica principal é, primeiro faça um consórcio. Porque você só consegue se alavancar tendo dinheiro, tendo a carta contemplada para utilizar ele de alguma maneira, para comprar um imóvel, seja imóvel residencial, seja imóvel comercial, seja um terreno, seja para fazer construção. E se eu falar o seguinte para você, Johnny, se daqui a 5 anos você comprar um imóvel pagando 20% desse imóvel e os outros 80% o teu inquilino que vai pagar, faz sentido mesmo que seja daqui a 5 anos? Não. Não faz? Não, peraí, se o inquilino, como que é? Ó, se eu falar que se daqui a 5 anos você vai comprar um imóvel... você vai... Tá, agora entendi. Pagando 20% desse imóvel e os outros 80%... entendi. Pagando só 20%. Faz total sentido. Não faz total sentido? Sentido. Cara, então a melhor estratégia para você se alavancar com consórcio é deixando um terceiro pagar esse imóvel para você. Fazendo uma construção de patrimônio, cara. Agora eu entendi. Então em 5 anos eu vou praticamente pagar uma parcela muito pequena desse imóvel. Cara, cerca de 20%, isso eu tô falando de uma simulação de você sendo contemplado em 5 anos, e a gente tem alguns estudos que comprovam que dá para ser contemplado em 4, 5 anos, com algumas estratégias específicas, sem ter que dar o lance. Para quem não conhece muito sobre consórcio, nada mais é que é um grupo de pessoas que se autofinanciam, então é um dinheiro barato, você não tá pagando juros desse dinheiro. Então, pega aqui a galera, que tá todo mundo aqui nessa produção maravilhosa, junta, tipo um grupo, para cada um se autofinanciar. Isso é o poder do consórcio. Então a remuneração não tem juros, se tornando um dinheiro muito barato. Depois que você tem acesso a esse dinheiro, você coloca um inquilino para pagar. E aí a gente está falando de construção de patrimônio e de renda passiva. É uma ótima ferramenta para ir se alavancando dessa forma. Olha que loucura, eu sempre imaginei que consórcio você só fazia para você adquirir um bem, né? Era uma forma barata e muitas pessoas, talvez, Marcos, elas têm dificuldade em entender o consórcio ou dificuldade em contratar o consórcio porque elas têm medo de ficar pagando muito tempo e não serem contempladas. Mas existe essa outra alternativa que é você utilizar esse dinheiro barato para você construir patrimônio, né? É uma construção de patrimônio, né? É uma construção de patrimônio. E realmente a principal objeção que a gente tem ao vender consórcio é a demora. Entra nisso. Quais são as objeções e como que você conscientiza, né, o seu público, o seu cliente, para que ele entenda a melhor estratégia, como o consórcio pode fazer um bem na vida dele? Falando das principais objeções do consórcio, o pessoal sempre questiona, vai demorar, eu não sei quando que eu vou ser contemplado.
De fato, você fazendo o teu consórcio, você pode ser contemplado no primeiro ou no último mês. É uma realidade. Só que tem principais estratégias que é pagar em dia. Se você está pagando em dia o teu consórcio, você está participando das assembleias. E cerca de 50% a 40% dos grupos as pessoas pagam em atraso, para você ter uma noção, Johnny. Se você está pagando em atraso, você está contribuindo financeiramente para o grupo. Você está dando dinheiro para aquele grupo. Só que você não está tendo a oportunidade de você ter acesso àquele crédito, se você não participa da assembleia. Entendi. Então você está beneficiando a pessoa que paga em dia. Entendi. Então, assim, regra número 1, pague em dia o teu consórcio. E cada administradora, cada banco, cada instituição que trabalha com consórcio tem algumas regrinhas, tem algumas outras formas de lance. E da que eu trabalho, eu gosto muito de utilizar a estratégia de um lance embutido, onde você pode usar um percentual do próprio crédito da carta para ofertar de lance. Então você não vai se desembolsar financeiramente e você consegue diminuir esse prazo para ser contemplado. Entendi. Não tendo que esperar, sei lá, o último. Eu sempre falo o seguinte, o cara que é o último a ser contemplado, ele não pagou em dia. É essa a questão. Se ele pagar em dia, ele vai ser contemplado muito antes. E o pagamento em dia, ele pode ser, uma dúvida, débito automático ou você tem que pagar o boleto em dia e é por isso que as pessoas acabam não pagando? Boa pergunta, irmão. Depende da empresa, tá? Nós, da Lufema, eu sou uma corretora de consórcio, então eu represento algumas empresas. Só que a mais forte que a gente trabalha hoje no mercado se chama HS Consórcios, que é uma empresa lá do Sul, há mais de 30 anos no mercado, um grupo gigante, o Grupo Erval. Geralmente o pessoal conhece quando eu falo das lojas iPlace, você conhece, né? É do Grupo Erval. E o consórcio HS é desse grupo. Dessa empresa específica não dá para colocar em débito automático. Então essa é uma grande sacada é beneficiado quem paga em dia, porque quem não paga não vai participar. Mas tem outras instituições que a gente trabalha também, a Porto, dá para colocar em débito automático, Banco Itaú dá para colocar em débito automático. Então depende de empresa para empresa. E esse é o nosso papel, né? É entender o projeto que o nosso cliente quer, personalizar e mostrar a melhor administradora para a necessidade do cliente. Vamos fazer uma simulação de um projeto? Vamos supor que eu sou um empresário, um pequeno empresário, e tenho uma família, uma esposa, 2 filhos, e quero construir um patrimônio de R$1 milhão. R$1 milhão. Como que você me aconselharia, ou quais elementos, se você precisar mais, para eu te dar o contexto, para você me direcionar em relação a isso? O Johnny, fantástico. Para uma família que ele não tem a utilização assertiva para que ele quer, eu quero aquela casa em específico, não é para moradia. Não seria para moradia, eu quero R$1 milhão. Isso, para se alavancar. Isso. Sendo na parte imobiliária, tá? Tem algumas sacadas que eu vou passar aqui também pro público de como levantar em recurso financeiro. Tá. Mas imagina Passa as duas, a primeira agora. Imagina só você fazer um consórcio de R$1 milhão. Uma parcela normal você pagaria R$6 mil por mês. Tá. Então você vai ter que ficar pagando essa parcela, esperar ser contemplado, ou dar o lance, parte do embutido, você pegaria 700 mil na mão, descontando os 30%. Só que a HS, que a gente trabalha bem forte para alavancagem, você vai pagar meia parcela até a contemplação. Meia parcela. Ou seja, você vai descapitalizar menos, você vai pagar uma parcela de R$ 2.785. Você vai se descapitalizar menos durante esse mesmo período para contemplação. E quando contemplado, você vai ter o poder de compra de um imóvel, ou de vários imóveis, tá? Em uma única carta você pode comprar 2 imóveis de 500 mil e coloca para locação. Só que como você pagou meia parcela até a contemplação, cara, você tem essa possibilidade de se alavancar ainda mais, porque você não usou tanto recurso quanto você utilizaria pagando uma parcela integral. Agora, se você já tem um patrimônio de R$1 milhão, você já tem uma casa quitada, não está alienado. Essa é a segunda opção. Essa é a segunda opção, tá? Olha a sacada. Você pode fazer a triangulação do imóvel para levantar em recurso financeiro. O que seria essa triangulação? Comprar de pai para filho o imóvel, né? Você faz a transferência, né, desse bem, vai fazer uma nova alienação, como se fosse um refinanciamento, um home equity, só que com um custo muito menor.
que é o custo do consórcio. Se a gente for comparar um financiamento, por exemplo, a taxa anual, a gente está falando de 9%, 10% ao ano. Contra do consórcio de 1,5% ao ano. Nossa. Então é um dinheiro muito mais barato que você consegue fazer essa triangulação, pegar o teu dinheiro, pô, e aplicar na empresa. Quero crescer o meu negócio, quero investir na minha empresa. Nessa triangulação eu tive até uma dúvida, não sei se existe alguma solução. Vamos supor que o pai tem um imóvel quitado e aí o pai alienou para levantar capital para os filhos. E os filhos levantaram por alienação fiduciária do banco, os filhos pagam o financiamento para o banco e o pai levantou a grana, entendeu? Entendi. Existe algum mecanismo que o consórcio possa entrar nesse momento para minimizar ou não, porque já foi feita a operação? Não, incrível. Dá sim. Você entra com interveniente quitante, que é a troca da dívida do financiamento para o consórcio. Então você fez uma dívida, você levantou o capital com uma dívida de um custo maior, você vai trocar por uma outra dívida de um custo menor. E qual que é a garantia? O próprio imóvel. Eu vou fazer a troca da alienação. Porque, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, o imóvel ele está alienado ao financiamento. É isso. E aí, o dono do imóvel praticamente são os filhos. O consórcio entra pagando o financiamento e troca a alienação do financiamento para o consórcio. E normalmente essa operação é mais barata? Se torna muito mais barato, desde que aí é conta se você não deu lance para contemplar o teu consórcio. Quando a gente fala de dar lance para contemplação do consórcio, aí, meu amigo, é fazer cálculo. Eu vendo consórcio, mas eu tenho que ser muito claro. Dependendo da operação, o consórcio não é o melhor produto do mundo. O financiamento pode muitas vezes se encaixar melhor, um home equity pode se encaixar melhor e o consórcio pode se encaixar melhor. Então, dependendo da operação, Johnny, nossa parte também como consultoria é fazer a conta para o cliente. Para ver se vale a pena. Para ver se vale a pena. Mas nesse exemplo que eu te dei, normalmente vale mais a pena o consórcio? Muito mais a pena. Cara, você acabou de conseguir um cliente aqui, ó. Aí, ó. Só de palmas. Esse exemplo é exatamente um exemplo que a gente tem real, isso. Acabei de botar dinheiro no bolso agora com esse cara aqui. Não, e assim, é sensacional, porque ele veio gravar esse podcast, ele acabou de entrar no Fire Club, ele vai fazer muito negócio com a comunidade. Aliás, eu vou te dar estratégias aqui nos bastidores do que você vai fazer na comunidade. Mas você vê, né, como são as coisas. A gente se conecta e as oportunidades elas abrem quando a gente, primeiro, se torna interessado por alguém, depois interessante e nunca interesseiro. Cara, como é que você se torna interessante para o seu cliente? Como que você busca hoje o seu cliente? Quais canais? Porque não só para a pessoa que quer entender o consórcio, tem muita gente que às vezes empreende no mundo de consórcios. E você é uma referência nesse mundo, você pode ajudar muita gente. Aliás, eu incentivo muito dos nossos sócios do Fire Club a serem mentores, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas eu mentor? Eu falei, mentor. Outro dia levantaram a bola lá só para eu chutar, para eu cabecear no grupo. O cara falou, poxa, a pessoa me mandou aqui, ela quer minha mentoria. Quem sou eu para ser mentor? Aí eu chamei ele no privado e botei só assim, agora, e uma mãozinha assim para baixo. Aí o cara falou assim, sério, você acredita que eu posso ser um mentor? É lógico, cara. Se pegar o Johnny, que entende consórcio, eu não entendo nada de consórcio. Esse cara é um mentor de consórcio para mim. Se pegar o Marcos sobre contabilidade, ele não entende. Sobre negócios, às vezes, de algum segmento que eu atendo, ele não vai entender. Eu posso ser um mentor para ele. Então, assim, tem que ter essa troca. No seu mundo dos negócios de consórcios, como é que você faz o relacionamento para trazer mais clientes para a sua base? E qual é o perfil de cliente normalmente que você tem? Johnny, hoje nossa base inteira de cliente é mediante relacionamento, 100%. Então eu gosto muito de falar do mercado XYZ, né? O mercado X é o mercado que a gente conhece, que são os meus amigos diretos. E a gente começa a pegar recomendação por um bom trabalho que a gente executa desses nossos amigos, desses nossos conhecidos. Eu tive a felicidade do meu pai ser empresário, então eu tenho um network um pouco mais qualificado já. Você já acessa ambientes por conta da referência que o pai é como empresário? Sim. E até por amigos pessoais do meu pai. Meu pai teve sucesso na carreira dele. Então eu consegui já acessar ambientes diferentes. Esse seu pai é desse ramo ou qual o ramo do seu pai? Não, meu pai tem uma empresa de terceirização de serviços, portaria e limpeza para que legal. Facilities. Muito bom. Bem legal. E qual que foi a tua pergunta? Do relacionamento.
como que você... Qual é o seu perfil de cliente ideal e como que você... Você falou, meu pai, eu chego no relacionamento do meu pai, mas qual é o perfil de cliente ideal e como que você prospecta isso? Cara, para te responder também essa pergunta de qual é o perfil de cliente ideal, eu vou até trazer um estudo da ABAC. A ABAC é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Tá? Consórcio é um produto regulamentado pelo Banco Central e tem essa associação. O que a associação traz? Que 50% das pessoas que compram consórcio é da classe C, 35% é da classe B e 15% é da classe A. E é engraçado que eu busco mais a classe A. O padrão da classe A começou a entender que o consórcio não é um produto, a gente chama lá no escritório de CCM, que é casa, carro e moto. O pessoal só conhece consórcio para adquirir bem. E a gente muda essa nomenclatura para API. Esse CCM de casa, carro e moto vem para A de aquisição, o P de poupança e o I de investimento. Então, quando a gente mostra outras possibilidades, principalmente da parte de investimento, que eu tenho inúmeros clientes que, inclusive, rentabilizam fazendo um consórcio e vendendo a tua carta contemplada, ganhando um ágio em cima disso. E aí a gente vai para o mercado de classe A, cara. Eu faço o cara que está com mais dinheiro na mão fazer ainda mais dinheiro. Aquela história, né? Quem está com dinheiro faz mais dinheiro. Exato. E o público A está entendendo isso. Está entendendo essa diferença, que não é só para aquisição. E aí é tudo de relacionamento, cara. E buscando, obviamente, novos ambientes, que nem aqui eu tô fazendo parte do Fire agora, muito inclusive para isso. Obrigado pela confiança. Eu falo que ambiente muda o jogo mesmo, porque... E entendam isso muito bem do que eu vou falar. O ambiente é o melhor lugar para você fechar contrato e é o melhor lugar para você dar golpe. Como assim, Johnny? O melhor lugar para você dar golpe é porque ele é extremamente validador. Só que é lógico, você tem que entrar nos ambientes que você confia nas pessoas, principalmente no líder do ambiente, porque é uma comunidade o ambiente. E por que eu estou falando no melhor lugar para você dar um golpe? Porque ele é extremamente validador. O simples fato de você estar lá, eu não sei se você é bom. O ambiente não sabe se o Johnny é bom. A pessoa não sabe exatamente. Só que você está no ambiente certo, cara, você já tem a confiança das pessoas que estão ali. Então tem que tomar muito cuidado nos ambientes que as pessoas entram, mas o Marcos ele faz parte agora do Fire Club, que é o nosso clube exclusivo de negócios, nosso sócio. Eu, Carla, Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro. Você também pode ser selecionado a ser um sócio, se você agregar valor no ambiente, se você quiser crescer. Porque a gente não aceita qualquer pessoa, a gente aceita pessoas que estão na jornada de crescimento para treinar ela, o time e também a família, elevando a frequência por meio de experiências. Porque eu falo que o nosso trabalho é sério, mas não é porque ele é sério que ele precisa ser chato. Ele pode ser sério e divertido, porque a gente está em busca de resultado. Se não for para dar resultado, não serve, mas pode ser divertido. E Marcos, eu queria que você contasse um pouco da sua história, mas antes de contar a sua história, o Marcos já colocou dinheiro no meu bolso, não sei se colocou no seu, mas ele pode também colocar no seu bolso. O que eu preciso que você faça é se inscreve no canal, compartilha, deixe seu like, comenta, segue o Marcos nas redes sociais. Qual que é a sua rede social, seu Instagram? É eu.marcosarthur e o Arthur com TH. eu.marcosarthur com TH no Instagram. Sigam, além de um grande empresário, ele pode ser um mentor, pode te direcionar para que você faça estratégia com ele. E aí é lógico que ele quer que você conheça os serviços dele, mas quando ele está aqui para servir, quando ele está aqui para agregar valor, ele vai te responder e vai te dar estratégia e você vai decidir ou não ter uma empresa de confiança como a Lufema. Marcos, conta um pouquinho pra gente da sua história. Por que você caiu nesse mercado de consórcio? Você já gostava, não gostava, você identificou uma oportunidade? Qual que é a história do Marcos para estar hoje empreendendo nesse segmento? Cara, não gostava de consórcio. Que loucura. E por que eu não gostava, né? Como eu disse, meu pai tem empresa de facilities e desde os 16 eu comecei trabalhando com ele. Meu pai fez um negócio muito legal na minha vida que na época não tinha nome, Johnny. Hoje é fácil falar, depois de eu me formei em administração de empresas. Hoje é fácil falar que meu pai fez o job rotation, né? Ele me colocou em todas as cadeiras da empresa. Ele estava te treinando. Tava me treinando. E aí eu trabalhei no departamento pessoal, trabalhei no almoxerifado, trabalhei como supervisor, por todas as áreas, pelo financeiro. E uma área que me encantou muito foi a área de vendas. Porque eu gosto de estar me relacionando com pessoas, de conhecer gente diferente, eu gosto de ter desafio de falar com quem eu nunca vi. Comunicar. Eu gosto de me comunicar. Você gosta de se comunicar com o Léo também?
Cara, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, porque o Léo dá um trabalho, velho. Cara, Léo, inclusive, arruma uma bola pra gente, por favor. Só não arremessa. Por favor, pode arrumar. Sério, só não precisa jogar ainda agora, tá? E aí nessa, cara, meu pai precisava, às vezes, de dinheiro no banco pra pagar uma folha, 13º e tudo mais. E sempre tinha aquela troca de favor, né? Entre o gerente. Ah, eu te dou essa parte aqui da grana, mas você fecha um consórcio. Então meu pai fez muito consórcio durante a vida, pagava 3 meses e cancelava. Então eu enxergava um produto como... Nada contra o gerente de banco, tá? Mas o gerente de banco, ele tem 20 produtos que ele precisa vender para bater a meta. Então, às vezes, ele não estudou tão profundamente aquele produto e acaba vendendo mesmo para bater a meta dele, né? A instituição faz com que aconteça isso. Como hoje eu só vendo consórcio, então eu tive que estudar muito sobre o produto. Eu me aprofundei de fato no produto. Você viu ali um problema, uma oportunidade. Só que aí passaram anos, eu passei de outras empresas, eu quis conhecer um pouco o mundo afora, sair da empresa familiar e caí numa empresa de gestão de infrações de multa de carro mesmo, né? Então lá a gente cuida da parte de gestão para frotista, pro motorista que está com problema na CNH, com problema no documento. E veio a pandemia, cara. E o nosso trabalho é 100% voltado ao serviço do Detran. O Detran precisa notificar as pessoas que tá com a CNH suspensa, que você recebeu multa. Na pandemia parou tudo. E nessa que parou tudo, a esposa do meu sócio já trabalhava na área de consórcio. E ela apresentou pra gente uma oportunidade. E como a gente tem o cliente que tá com problema na CNH, se o cara tá com problema na CNH, o cara tem carro. Se o cara tem carro, o cara vai trocar de carro uma vez. E as transportadoras que a gente atende, eles também precisam se planejar. Então a gente falou, é uma possível boa oportunidade, mas vamos entender o consórcio. E a gente entrou pela porta do consórcio nesse mercado de aquisição, que é esse modelo antigo de comprar carro, comprar casa, comprar moto. E durante a jornada a gente entendeu sobre a alavancagem e viu como poderia potencializar. Então a gente entrou por uma maneira, mudou o rumo e foi para questão de alavancagem. Que legal. Até falando em alavancagem, tem muitos empresários falando sobre isso, né? Um deles, até se quiser comentar ou não, é o Pablo Marçal, né? Fala muito. E você acha que deu isso uma visibilidade nesse mercado quando ele começou a falar? Porque o Pablo, ele tá no hype, né? Ele tá sendo compartilhado por muita gente. Eu já vi ele falando sobre esse tipo de alavancagem. Que aconteceu? Deu uma consciência diferente no mercado? Depois que outros também empresários começaram a falar sobre isso? O que aconteceu foi a taxa de juros subiu muito, Selic subiu. E aí teve que se procurar outras... além de subir a taxa de juros, dificultou o acesso ao crédito. E aí outros empresários começaram a falar. E o Pablo Marçal, como ele super hypado, ele falou no tema de alavancagem. Todo mundo começa a falar. E faz muito sentido, cara. Ele viveu isso, ele faz isso. Inclusive, ele faz isso com leilão. Ele potencializa a compra de imóvel com leilão e utiliza o consórcio. Também tem outras possibilidades para fazer esse tipo de alavancagem. Muito bom. Uma coisa que eu percebo de todo cara que é bilionário, ele compra terra, né? Compra patrimônio e tem utilizado muito a estratégia de consórcio. Achei bem interessante. E... cara, Marcos, qual que é a sua visão, assim, dentro da Alufema, dentro do mercado de consórcios? Onde que você quer chegar daqui 10 anos? Imaginar o Marcos daqui 10 anos. Na parte profissional e pessoal, onde você quer chegar? Cara, eu quero chegar como uma das maiores corretoras do Brasil de consórcio e quero atender muito o público que mora fora, o brasileiro que mora fora do país. Por questão do valor do câmbio mesmo. Se aqui pagando em real a gente já consegue potencializar demais, imagina para o brasileiro que mora fora, que ganha em euro, que ganha em dólar. Então eu quero me tornar referência principalmente para o público que mora fora, para conseguir se alavancar. Cara, e como o pessoal daqui a 10 anos, eu quero estar com meus pivetinhos, não tenho filho ainda, sou casado, mas eu quero estar com 2 crianças aqui, quero... ter uma vida íntima com Deus cada vez mais e poder transbordar na vida das pessoas, cara. Que legal, irmão. Eu percebo que a sua jornada ela vai ser crescente, vai ser duradoura
E você entendendo esse jogo das conexões, que é o jogo que eu entrei... Eu entendi muito tarde esse jogo das conexões. Eu entendi depois dos 30 anos de idade. Porque eu fiquei muito na operação dentro da empresa até os 30 anos. E ó, cara, não faz tanto tempo. Eu tenho 37 anos. Em 4 anos, cara, fiz praticamente um estrago, né, em termos de evolução. Estrago assim, cara, o agente do caos assim, na empresa, me tornando mais conhecido, principalmente atuando fora da bolha. Tem muita gente que fica só dentro da bolha. E esse é o insight que eu quero te dar, empresário. A gente tem 3 tipos de bolha, como se fosse uma bolha tridimensional. Existe a ultra bolha. A ultra bolha é aquele empresário que vive só dentro do escritório. Cara, eu vivo só dentro do escritório, não saio do escritório, só tenho as percepções de desafios e oportunidades dentro do escritório. Existe a bolha, que é a bolha do segmento. Bolha do segmento contábil, bolha do segmento de consórcio, que são outros colegas, que são eventos destinados a esse tipo de classe. Essa é a bolha. E existe fora da bolha. Muitas coisas acontecem fora da bolha. Você no Fire Club com a gente como sócio, você vai estar fora da sua bolha também. E você falou das conexões internacionais, nós temos 2 pessoas de fora, que são brasileiros, que têm conexão com muitos brasileiros de fora, que vão fazer essa ponte para você. A gente vai te conectar. São 2 pessoas internacionais que estão com a gente nos Estados Unidos e que são sócios do Fire Club, que é uma conexão mega interessante para você alavancar isso também. Já anota, né, Léo? A conexão com a Fernanda Spanner e o Danilo Aquino, que são realmente 2 sócios nossos que vão alavancar. Meu irmão, e a gente está caminhando para a reta final desse podcast. O que te traz motivação, né? O que te traz motivação hoje? O que faz com que você acorde todos os dias e fala, cara, eu vou batalhar, eu vou lutar, eu vou para cima, eu vou atrás daquilo que eu quero, buscar o melhor que a vida pode oferecer? O que traz motivação? É um esporte? É um hobby? É alguém? É algum objetivo? Porque o legal, quando a galera assiste esse podcast, não é só entender tecnicamente a parte de consórcio, mas entender a sua cabeça. O modelo mental que você tem. Cara, o porquê é muito forte, cara. O porquê é muito forte e muitas vezes esse porquê não é por nós mesmos, né? Pela minha família, principalmente pela minha esposa, cara. Ela confia muito em mim, ela confia até mais do que eu em mim, né? E quero levar uma condição de vida melhor. Meu pai construiu muitas coisas na vida dele, muitas coisas positivas. E eu quero chegar até onde ele chegou, quero ultrapassar essa barreira também. Ter mais, a parte material é importante, sim, o dinheiro traz conforto, mas não é só isso. Então eu prezo muito pela família, eu prezo muito para estar com pessoas do bem ao meu lado, mas o que me motiva muito é meu porquê é muito forte, meu porquê é a família que eu estou construindo, e é uma coisa que você até falou para eu entrar no Fire, né? O que você faz hoje, cara, vai mudar as tuas próximas gerações. Então eu batalho muito para que eu possa ter uma vida confortável para mim, para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos, irmão. Então é uma missão grande que eu tenho e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Isso é uma salva de palmas para ele, uma salva de palmas. Valeu. E é o seguinte, cara, você falou, né, de impactar pessoas, impactar gerações, isso é muito legal. A gente tem que ter o porquê mesmo e a gente tem que tomar uma decisão agora do que a gente quer ver no futuro. Então quando a gente fala, não tenho filhos ainda, cara, as suas decisões de agora estão impactando pessoas que ainda nem nasceram. Olha que loucura. Se você parar pra pensar nisso, você fala, cara, putz, eu preciso ser mais intencional, eu preciso vender mais, eu preciso me conectar com mais pessoas. Então eu quero agradecer a sua confiança por estar aqui nesse podcast. Eu quero fazer um bate-bola com você. Bate-bola, algo inesperado aqui com você nesse podcast. Léo, manda a bola. Pra quem não sabe, o Léo, da última vez ele mandou a bola, caiu câmera, bateu no guarda-sol. Não, o cara agora mandou a bola com maestria. Perfeito, Léo, muito obrigado. Ó, seguinte, você vai botar uma das suas mãos aqui, ó, na bola, e eu vou falar uma palavra e você vai falar em uma palavra só o que significa pra você. Pode ser uma palavra, pode ser até uma frase curta, mas tem que ser curto. Beleza. Tá? Eu falo uma coisa, você fala outra. Eu falo uma coisa, você fala outra. Eu falo uma coisa, você fala outra. Pode ser? Tô me sentindo de frente com a Gabi aqui. Exatamente, é isso. Vamos lá. Tá preparado? Tô preparado. Então vamos lá. Trabalho. Dinheiro. Saúde. Essencial. Família. É meu tudo. Razão de viver. Consórcio. Te ajuda. Sua esposa. Meu amor. Seus sonhos. São altos.
Fire Club. Ambiência. Chama! Bora, chama! Chama! Uma salva de palmas pro Marcos! Uma salva de palmas! Marcos, muito obrigado por esse podcast. Muito obrigado pelo conhecimento. Muito obrigado por estar próximo da gente, por confiar no nosso trabalho. Esse podcast vai entregar para muitas pessoas. Então eu quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar, comentar, deixar seu like, procurar o Marcos nas redes sociais, eu.marcosarthur. eu.marcosarthur, Arthur com TH. Então você procura o Marcos, fala com ele, busca conhecimento nessa área. Ele está ali para ajudar, para servir, porque grandes empresários querem servir primeiro e a gente está ali para sempre agregar valor. Mais um podcast aqui em Campos do Jordão, nesse friozinho bom demais, com esse meu amigo que acabou de fechar um negócio comigo e pode fechar com você, talvez. Então, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Vamos junto e bora. Tamo junto, ó. Chama! Uma salva de palmas! Valeu, irmão. Gostou? Demais.